Fala, rapaziada, mais um Somos o que Somos, primeiro episódio de 2025 e temos novidade. A partir de hoje eu não estarei mais sozinho aqui, tenho a honra e prazer de falar que junto comigo, meu irmão, meu parceiro, Gabriel Gubela, vai estar junto com a gente. Então, irmão, obrigado por acreditar no projeto, estar aqui junto. Você sabe que fora a nossa amizade é satisfatório estar com você aqui. E junto com isso, hoje temos uma presença ilustre. Hoje temos. Eu falei para você que ia começar já com o pé direito e a todo vapor. Não podia ser diferente. Eu acho que o nosso projeto, o nosso programa fala muito de família, fala muito de extra-campo, fala muito de várias circunstâncias e situações que acontecem fora, né, das profissões que a gente exerce. E aí não podia ser diferente, eu tive que trazer o meu velho aqui hoje, né? Que é nada mais, nada menos, sou Vladimir, ídolo corintiano. Conhecido como Vladimito por alguns. Vladimito. Mais de 800 partidas com a camisa do Corinthians, então obrigado pela presença. A gente estamos aqui com 3 laterais. Três laterais, que beleza, maravilha. Mas você acha que aqui é referência, é um exemplo. Então, obrigado de coração. Maravilha. Poder estar aqui, poder compartilhar um pouco da sua história, que é gigantesca como profissional e também como pai, como um formador de família. Então, obrigado mesmo, de coração. Legal, pode deixar que eu fico feliz em estar aqui, em receber o convite de vocês e estar aqui participando desse bate-papo que, com certeza, vamos nos divertir muito aqui, pode ter certeza. A resenha, vai ter resenha, né? A resenha não vai faltar. Tem que ter resenha. E aqui, pai, é o seguinte, é como se fosse a gente conversando em casa, no sofá, como a gente faz, hoje com um convidado, né? Com um convidado que é da família, mas não cresceu e não viveu com a gente. Só não é de sangue. Só não é de sangue. Então, Perfeito. você tá com o filho, com o sobrinho, e a conversa vai ser gravada. Simplesmente isso. Maravilha. Trocar um papo, acho que algo que eu queria falar, acho que é muito satisfatório, porque eu também, meu pai jogou futebol, né, numa outra proporção, mas mesmo assim, da mesma forma que eu sei que o Gabriel tem você como referência, certo. Aliás, primeiro como pai, depois como um ídolo, como um exemplo, porque ele, com certeza, você foi uma inspiração para ele ir para o futebol, fazer a carreira que fez, Com que certeza. foi para mim também. Meu pai foi uma referência para mim, então isso é legal, a gente poder mostrar e levar isso para as pessoas, né? Então é algo que eu queria falar, porque é difícil hoje eu sou pai, o Gabriel também, eu tenho um filho de 17 anos que já está batendo uma bolinha, que gosta de futebol, e o sonho dele também é ser jogador de futebol. Acho que não sei se ele vai por esse ramo, mas ele ama futebol. Corintiano. Opa, maravilha. Corintiano fanático. Então, são para poucos, né? Perfeito. Porque você levar o legado, seguir o legado, ainda mais o seu, que é gigante, e ele fez com maestria, são poucos. São poucos. Então, a família está de parabéns. Obrigado. A família está de parabéns. Isso eu posso falar, que a família está de parabéns. Eu fico feliz de ter contribuído a história dele, que realmente ele era meio... Não, eu comando... Peraí. Eu comando... Era? Era? Ou ainda. A gente... É muito bom isso. Não, Porra, Gabriel, você tá errado, rapaz. Vamos dormir, que amanhã você tem treino. Isso é muito Mas bom. você sabe de onde eu puxei isso, né, no final das contas. É claro que eu puxei dele, mas isso foi essa foi a experiência, a educação que eu tive dentro de casa. E isso, quando eu comecei a jogar, ele me dizia: ninguém grita com você se você tiver dentro da sua razão. Se você acreditar que aquilo, esquece. Ninguém vai gritar com você. Não é treinador, não é presidente, não é ninguém. Então, se você tiver na sua razão... Aí, garoto, eu escutando isso, pivete, você imagina.
Pivete, meu pai, pô, Vladimir do Corinthians. Ah, nego falava que eu tava errado. Eu ia fazer aula de natação, o professor de natação falou, não, você tá fazendo errado. Eu falei, mano, você tá brincando, não tô fazendo. Meu pai falou que eu tô certo, eu tô fazendo errado. Entendeu? Então isso é... Agora, já que a gente entrou nesse tema, né, de infância e tal, conta um pouco pra mim também, porque tem muitas coisas que a gente não conversa sobre tudo com o pai da gente, né? Por mais que tenha convivência e tal. Então, a sua infância, por exemplo, a avó Divo, o vô Dito, eles te incentivavam a jogar futebol, eles te levavam para jogar, ou você já ia sozinho, porque tinha um monte de irmão, né? Porque eram em 8, são em 7. Ele mais 7. Ele mais 7. Eu era o terceiro. Os mais velhos eram gêmeos, depois eu, aí vem um outro, Cláudio, aí vem Carlinho, Sheila, Maurício. Eu não tinha Sheila e Sueli. Então como que era? A avó te levava para jogar, o vô, ou você já ia sozinho com os irmãos? Eu já ia sozinho. Quando eu comecei no Corinthians, tive a felicidade de ser chamado, né? De fazer o teste e eles me chamaram, olha, pode vir que você foi aprovado. Eu falei, gente, tô indo aí. Mas antes você jogava no Café do Ponto, ali da Vila Ida, né? Não, o Café do Ponto eu assistia, porque eram todos mais velhos que eu já eram adultos, né? Eles eram adultos, e eu estava com 14 anos. 14 anos de idade, entendeu? 14 anos, então eu ia para assistir o jogo deles, tal. Tinham muitos jogadores ali no Alto de Pinheiros, tinha muitos jogadores de excelente capacidade. E eu aprendi com eles, eu aprendi com os meus irmãos. Eu tenho 2 irmãos mais velhos que eu, eles eram gêmeos. Os dois jogavam pra caramba, só que eles não quiseram jogar. Eu não sei por que eles não quiseram jogar. Talvez responsabilidade, talvez não quisessem, porque é uma entrega muito grande. Com certeza. Não é qualquer um que quer ser jogador de futebol. Eu tenho vários amigos também que, cara, vou jogar, me leva pra jogar num time, mas você levava, putz, tô longe da família, vou voltar. Então, eu acredito que pode por exemplo, eu também vivo numa família amante do futebol, gosto muito de futebol. Meu pai, como eu falei, jogou, né, numa proporção um pouquinho menor, mas jogou. Eu tenho 2 tios, irmãos do meu pai, que também tentaram, né? Tentaram jogar, o Gabriel falou. Tentaram, mas dizem, né? Eu não acompanhei muito, que são muito mais velhos do que eu. Quando eu me dei por gente, eu comecei a entender. Meus tios já estavam mais velhos, já não mexiam mais com futebol, mas quando novos, diziam que eram melhores que o meu pai, que nem você estava falando agora. Eram melhores que o meu pai. E no final, acabou que o meu pai acabou jogando, sendo profissional, jogou no Brasil de Pelotas muito tempo, ali nos anos entre 80 e 84, né? Jogou, o Brasil nessa época jogava a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, enfim. Então, é isso, só que é muito em cima disso que você falou, Gabi. Acho que, às vezes, não é só também a qualidade, é a vontade, é querer. É vontade, exatamente. É querer. Eu botei na minha cabeça que eu queria ser jogador de futebol. Lógico, vim devido ao meu pai, de ver meu pai, de querer fazer aquilo que ele fez, e tive que ralar, a gente sabe. Né? Você passou por isso, o Gabriel passou por isso. Exatamente, então a gente foi... Não é fácil, a gente sabe que não é fácil. Pode crer. E por isso que eu valorizo muito, falo de você, por você estar aqui, por exemplo, o que você construiu, porque são para poucos. São para poucos o que você construiu dentro do Corinthians, a carreira que você construiu, o próprio Gabriel também. Eu brinco que, e repito, já falei isso para ele, já falei várias vezes,
O Gabriel, por incrível que pareça, foi umas pessoas que me incentivaram no começo da minha carreira, a eu me doar mais, querer mais, fazer mais que todo mundo. Por quê? Pô, eu jogo um campeonato brasileiro, o cara fazendo 14 gols, lateral, e eu com 10, eu falei, cara, eu vou fazer mais gol que esse cara. Só que todo final de semana, ele fazia gol, o Desnara. E aí não tinha como, entendeu? Só que isso fez eu, todo final de semana, eu olhar. Se ele fez gol, eu tenho que fazer também. É isso aí. De verdade, Pode de crer, verdade. Pode crer. Eu tenho que fazer também. E é isso que a gente quer aqui. Porque são, de verdade, são poucos que a gente olhando as imagens aqui, essa é uma delas, né, que você tem uma história dentro do Corinthians, falando da democracia, e fora isso, os números que você tem com a camisa do Corinthians, que é um dos maiores clubes do Brasil. Perfeito. Eu tive... Não é qualquer um que faz, amigão. Eu tive a felicidade de jogar num período em que o Corinthians tinha Zé Maria, que era lateral direito, Basílio, que era meio campo, pô, mas eles me orientavam, me ajudavam de todas as formas. Da forma que eles tinham que falar com a gente, eles falavam e eu assumia, e eu cumpria. Não, pode deixar que no próximo jogo eu vou fazer isso, entendeu? Então, e graças a Deus eu cumpri a missão, né? Maestria. E ser, por exemplo, responsável já praticamente por uma família inteira tão novo, né? Porque imagino como a história da maioria dos jogadores de futebol, que não foi a minha, justamente por você ter sido jogador, mas você tão jovem, já assumindo a responsabilidade da família inteira e saber que, cara, eles dependiam de você. Como é que foi isso na sua cabeça? Eu acho que isso fez, talvez, com que você, nesse momento, já pensasse em trilhar toda essa carreira de que não podia falhar e por isso que acabou dando tanto certo. Tô certo ou não? Com certeza, com certeza. O fato de ter dois irmãos que eram gêmeos, eles eram gêmeos, mas eram 2 anos mais velhos que eu, e os dois jogavam futebol, só que não jogaram profissional. Não jogaram como profissional, mas eles jogavam nos times de perto de casa e tal, eles jogavam pra caramba, mas eu que tive a felicidade de jogar, fazer o teste no Corinthians, eles me aprovaram, e aí eu segui a carreira. E aí foi legal porque eles estavam sempre me orientando, junto comigo. Deram apoio, e isso foi maravilhoso. A gente cumpriu a missão, graças a Deus. Importante, o apoio da família, sem dúvida nenhuma, em qualquer circunstância, qualquer profissão, de qualquer dificuldade, e vitória, inclusive, ajuda. É muito importante. Isso é verdade. Eu acredito mas é algo que toca, que nem hoje. Hoje é o inverso. Hoje você teve uma história, passou por isso que você falou, né, dos fatos dos seus irmãos, e isso tudo, com certeza, fez com que ele chegasse aonde ele chegou, né? Exatamente, com certeza. Ele cumpriu a missão dele como atleta profissional de futebol de campo. E tipo, aproveitando, fora, né, lógico, você ter mostrado para ele o caminho, para ele, do futebol, como que era o Gabriel no dia a dia como filho? Certo. Não o Gabriel era sapeca, era... Como que era esse cara? Sapeca, né? Esse rostinho tranquilo de anjo, pô. Era sem vergonha? Esse aí, vou te dizer uma coisa. Se não desse um puxãozinho de orelha nele, ele ia... É que a minha avó Diva não tá aqui, senão eu ia perguntar como é que ele era como filho também. Como é que ele era eu tive a honra de conhecer grande parte, assim, eu acho, da família de vocês, né? Certo. Fui algumas vezes na sua casa, conheci sua avó, conheci, né, sua mãe, seu pai, seus irmãos, sua família toda.
E é legal porque é algo que para mim também é importante. A união, né, de vocês, Com certeza. né, Isso o ajuda, convívio, sabe? Vocês são muito unidos, muito juntos. Somos, graças a O Deus. carinho que o somos Gabriel tem com a avó, perfeito. né? Que hoje já veio a falecer, mas as histórias que ele conta, e isso é bem legal. A avó dele, inclusive, ajudou a mim também. Nossa Senhora. A avó dele era mãe da minha esposa, e, Nossa Senhora, ela tinha o dom de orientar e de falar aquilo que a gente tinha que De dar fazer. seguimento, Tinha né? que fazer aquilo. Foi bem legal. A gente agradece pelo fato de ter tido alguém que orientasse assim, a gente, sabe? Porque é legal você falar isso, porque eu sei disso, na verdade, mas se saindo da sua boca, sem dúvida nenhuma, ela, onde ela estiver, ela deve estar feliz, assim, também com o sentimento de missão cumprida, né? Com certeza. Ela passou por isso mais de uma vez, passou com você, depois passou Com comigo. você, E, pô, só não deu tempo de passar com o Bernardinho, mas enfim. E essa história é uma história engraçada, né? Porque eu acho que até comentei no programa que eu vim fazer aqui, naquele outro episódio que a gente veio fazer, de como o meu pai conheceu a minha mãe, que foi por causa da minha avó, né? Por causa disso, por causa de uma lesão que ele teve no pé e tal. A minha mãe era muito mais nova, e aí a minha avó ajudou a curar o pé. Foi aí onde ele conheceu a minha mãe, né? exatamente. E aí a gente cumpriu a missão de nos orientarmos. Eu orientava aqui, ela orientava ali, e a gente, graças a Deus, E cumpriu a dali missão. formaram essa família E dali a gente construiu a família. E digas de passagem, também é importante dizer que a família hoje, essa nossa família, ela só é assim até hoje por causa da minha mãe. Por causa da minha mãe, que foi sempre a mulher, né, cara? O homem vai trabalhar, vai jogar futebol, os filhos já tá cada um para um lado, e a mãe, ela tem que estar sempre segurando as pontas. Tem que estar sempre Tem que estar segurando. sempre segurando as pontas, senão não escapa. Bom, E se não segurar... eu vou fazer uma parada que eu não queria fazer, mas eu vou ter que fazer, até porque hoje, a partir de hoje, você não é mais convidado. Você faz parte do negócio, mas eu vou ter que fazer essa pergunta pra você, mano, porque já não é a primeira vez que eu vejo isso. Mano, toda vez que você fala, por exemplo, da própria sua avó, você se emociona. E isso mostra o quão importante ela foi na vida, tanto na sua, e agora sabendo como na como do na seu minha pai. também. E isso é algo, né, algo chocante, porque eu já senti isso, eu escutei histórias. O quanto que ela é importante para você, Gabriel? Não, eu não consigo mensurar. Prometo que é a única pergunta que eu vou fazer pra você. Não consigo Perfeito. mensurar. Mas a conta é muito simples, cara. A conta é muito simples, olha só. A avó normalmente é a segunda mãe, né? De todo neto. E eu te digo que a conta é fácil porque se não fosse por causa dela, minha mãe não teria conhecido meu pai e eu não estaria aqui hoje. Talvez seria outra pessoa, talvez fazendo outra coisa, entendeu? Então a conta é muito fácil, é simplesmente gratidão. De ter conhecido E saudade, essas pessoas, né, né? cara? Saudade é uma coisa que a gente aprende a conviver com essa maldita saudade, mas ela não passa, ela perdura. E eu acho que Deus, quando fez a gente, ele já fez tudo pensado, porque se também não tivesse a saudade, as pessoas passavam na nossa vida e a gente nem lembrava, entendeu? Então, isso, é saudade e gratidão. E outra coisa, você ter jogado no Corinthians, começado no Corinthians, Perfeito. e o filho no São Paulo. E filho no São Paulo.
Isso é verdade. Os corintianos já me fizeram essa Não, pergunta. Os corintianos já me fizeram essa pergunta. Pô, como é que você vai levar seu filho no São Paulo e tal? Mas ele que quis jogar no São Paulo, entendeu? Não vou eu chegar, pô, não, você tem que jogar no Corinthians. E o São Paulo era perto de casa também. E ali em Cotia, o o centro de treinamento. o centro de treinamento do São Paulo era pertinho, ele ia praticamente a pé Era até o bem treino e tal. E eu era lá do outro lado da cidade, Tatuapé, E a gente já longe morava lá pra na caramba. Granja. E a gente já morava na Granja Viana. Que é lá em Cotia, inclusive. Então, eu acho que para a questão geográfica. Exatamente. E o São Paulo sempre teve uma estrutura, as categorias de base sempre foi Melhor, diferenciado. né? Sempre foi diferenciado. Até hoje, você vai no centro de treinamento de Cotia. Isso é verdade. O centro de treinamento de Cotia é melhor que o centro de treinamento profissional. Com certeza. Do São Paulo, do Com Corinthians, certeza. do Palmeiras. É. É uma loucura, pô. É um centro de Não, treinamento já fiz pré-temporada lá. Pô, Europeu. surreal. nível Surreal. europeu. Então, cara, eu acho que foi por isso mesmo, uma questão geográfica, né? Uma questão geográfica, que aí no começo ele me levava no treino, depois eu comecei a ir sozinho, às vezes ia com o carro dele escondido. Pegava não, um carro os escondido? corintianos ficaram bravos pra caramba. Pô, por que você levou seu filho no São Paulo? Porra, lá é perto de casa, o CT. CT do São Paulo é pertinho de casa, então ele ia a pé e tal. Mas não dependia. você sofreu um pouquinho no começo com isso. Sofri Normal, mesmo. porque rival. Por mim, eu legal. teria levado ele no Corinthians. Mas você vai responder para nós. Ele não tem que responder nada. Certo. São Paulino ou corintiano? Aqui. Aqui? É. Aqui, São Paulino. Olha, eu vou te São falar. São uma Paulino. coisa. Porque você também não jogou no Corinthians, né? Não, na base. Joguei na base. Você jogou na bom, mas não é a mesma coisa, Sou eu da digo base do assim, Corinthians. por causa da atmosfera. Eu cresci, imagina, subindo o túnel. Subindo o túnel para entrar no campo, com ele, a minha infância toda, né? Enquanto até os 5 anos, se eu não me engano. Até os 5, 6 anos. 6 anos, é. Até os 6 anos. Você imagina você ver aquela torcida que a gente vê hoje enlouquecedora. Aquela torcida. Porra, a vontade que eu tinha desde pequeno sempre foi jogar no Corinthians. Essa sempre foi a minha vontade. É claro que a gente pega carinho pelos times que a gente joga, porque a gente de novo aí defende. que você falou? Essa é a minha vontade. Eu nasci dentro do Corinthians, cara. Você É imagina. verdade. Eu nasci dentro do Corinthians, pô. É claro, e é normal. Seu filho nasce você jogando no Palmeiras, que seja. Meu filho, amigão, virou inquilino lá em casa. Não tem como. Eu jogo no São Paulo, no Palmeiras. Ele vira corintiano? Tá errado? Pô, Pra mim tá errado. não, tá Tô dizendo que certo. Você errou, você acertou. Você acertou. Acertou. Você jogou no São Paulo. Isso é Meu filho verdade. virou torcedor do Corinthians, velho. Do nada. Do nada. Tipo, não tô dizendo que ele fez uma má escolha, mas porque o Corinthians é gigante. Porque eu sou São Paulino. Certo, Eu torço pro São Paulo. perfeito. Joguei no São Paulo e saí do São Paulo, pulei o muro e fui jogar no Palmeiras. Nesse período, a minha esposa virou palmeirense, que é curitibana. Certo, Até aí tá tudo certo que eu joguei no Palmeiras. exato. Os meus 2 filhos, a minha filha eu nem cobro tanto, que a menina não conhece muito de bola. Mas o meu moleque ama futebol, virou corintiano. Virou corintiano? Mas roxo. Roxo. O celular dele é o negócio do Corinthians. Certo, O Instagram dele tá lá, Corinthians. É tudo perfeito. Corinthians. É uma loucura. Esse Corinthians É, ele deixa os torcedores malucos mesmo. Eu sempre fui corintiano, pô, você é louco. Eu nasci lá dentro. Nasci dentro do Corinthians. Vamos lá. Mas e hoje? Não, hoje não. E aí não. Depois joguei contra e depois que comecei a jogar e não joguei lá, ficou pra trás, né? ficou lá pra trás. Legal, Ficou lá Tá pra tudo trás. certo. Mas, mano, tira tudo que você puder tirar do seu pai aí, filho. Agora a casa é sua aqui, filho. E eu tiro. Porque
um dos motivos de eu parar de jogar foi perder alguns momentos dos meus filhos enquanto eles crescendo não, nascendo, né? Eu parei de jogar, minha filha tinha 4 anos. Então eu perdi alguns momentos dele começar a andar, né? Começar a falar, tudo pelo celular, sabendo me mandar pelo celular. E você, como é que foi nessa época? Como é que foi nessa época que eu nasci e você... Que você cresceu, que você começou a crescer. Sim, eu nasci e você... naquela rotina de jogo, treino, jogo. Era difícil parar em casa também, né? Era difícil. Quando eu nasci, o que você sentia, na verdade, pelo fato de não poder estar junto com a gente, eu e minhas irmãs, enquanto você estava jogando e viajando? Era difícil? Era difícil. Cuidar da família e ao mesmo tempo jogar bola? Era difícil. É difícil porque a gente tinha que cumprir o objetivo do time. Nós vamos viajar para tal lugar e vamos ficar uma semana lá. Eu vou falar, não vou porque eu tenho filho. É muito louco isso. Eu tenho uma teoria sobre. Você tocou num negócio... Agora você tocou num negócio muito foda. Não tem jeito. Você tem que escolher. Falar, porra, vou viajar. Meu trabalho... Vou viajar, meu trabalho, tenho que cuidar dos meus filhos, da minha família. E como que eu ponho um prato de comida na mesa depois? Exatamente. É isso aí. Exatamente. Tem uma teoria sobre isso. E eu assisti, inclusive, um documentário que falava sobre Aretha Franklin, Albert Einstein e Pablo Picasso. Foram três ícones, cada um na sua área, né? E qual que é a teoria? Na verdade, quem se dedica 100% e se torna algo além do normal mesmo, ou seja, como Albert Einstein, que o mundo inteiro conhece esse cara, ele se dedicou para isso, ele abdica da família. Não tem jeito. Você não consegue fazer as duas coisas com maestria. Não tem como. Então, se você quiser ser, sei lá, o que você decidir ser, eu quero ser um jornalista, eu quero ser um pintor, eu quero ser... Irmão, ou você se dedica 100%, 110% e esquece, porque todos esses que eu falei, eles tiveram problema com a família. Ou seja, separaram, os filhos cresceram longe, aí cada filho cresceu para um lado. Então eu acho que isso, sem dúvida nenhuma, meu pai seguiu essa linha. Por isso que ele teve a carreira que ele teve. Porra, vai fazer 30 anos, 40 anos que ele parou de jogar e ele continua na seleção do Corinthians, monta os melhores do Corinthians de todos os tempos. Ele tá. Foi porque ele se dedicou a fazer isso. Sabe o que é legal? E é um bagulho que eu vou contar. Quando eu comecei, tinha referências de centro de base, né? De base, né? Por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, Grêmio e Inter. São Paulo, lógico, São Paulo, Corinthians e Palmeiras. Palmeiras, E assim Santos, vai. E além do Santos. O Santos. Só que quando a gente começava, por exemplo, na base lá, a gente queria tirar informação de quem que estava formando na base aqui nos times de São Paulo e Rio, porque são referência pra gente lá no Sul. Com certeza, perfeito. Quem que tá jogando lá? Fulano, Ciclano, Beltrano. Porra, tem um tal de Gabriel lá. Aí logo em seguida eu já vejo o Gabriel no profissional. De verdade. Perfeito. Só que eu sou, como ele falou no começo do programa, eu sou dois anos mais novo. Então, olha que legal. Já na base, lá no Rio Grande do Sul, certo, a gente já ouvia falar dele. Olha só. Como foi com o Ronaldinho Gaúcho, na época da base, perfeito, que ele estava na base. Então, assim, imagina, eu com 16 anos, ninguém ouvia falar de mim.
ninguém escutou falar de mim. E eu dava elástico no ar, tá? Com 16 anos. É, Pedalava, São Paulo eu era nojento, tá? então. Eu era nojento. Ninguém Com viu, ninguém certeza. falou de mim, mas não tem problema. Mas o pai dava elástico no ar, filho. O nome Foda. São Paulo é muito forte. O nome São Paulo é muito Eu juro forte. pra você. Te abre porta. Mas eu juro pra você, a gente procurava saber pô, quem tá despontando na base. Porque naquela época, a seleção de base, você pode falar melhor que eu, a referência era Rio-São Paulo. Era Rio-São Paulo. Eram os dois. Sempre isso é foi verdade. na base do profissional, desde a época dele. Falando nisso, conta aí, por que você não foi pra Copa do Mundo, vai? Conta aí, Vai. por que você não foi pra Copa do Mundo? Se você tava super cotado pra ir pra Copa de 82 ou 86? 82. 82. E aí 82. acabaram levando o Júnior. 82. Ah, sei lá, eu não ficava preocupado em ser convocado, sabe? Nunca fiquei. Eu acharia que seria agradecido por ter sido convocado, mas se não foi convocado, também não tinha preocupação nenhuma. Mas você acha que você merecia? Eu acho que Devia merecia. tá lá? Eu acho que merecia. Eu acho que merecia. Jogo por jogo, talento por talento, eu acho que merecia, mas... É, que eu escuto muito dizer. Mas que ele, enquanto lateral, foi o Júnior de lateral esquerdo nessa Copa. Foi o Ele, Júnior, enquanto lateral esquerdo, desculpa, foi o Júnior e o Pedrinho do do Palmeiras. Foram os dois então que ele, foram enquanto lateral esquerdo, pra era Copa melhor do que os Mundo. dois. É. Como lateral esquerdo mesmo. É que o marcando. Júnior depois virou volante Virou também. volante. Né? Virou volante. Então Virou volante. o Júnior, talvez do meio para frente, fosse mais eficaz para esse time. Mas enquanto lateral, eu escuto dizer, eu também não acompanhei nem ele nem o Júnior na época enquanto lateral, né? Tava nascendo ali. Mas eu escuto dizer. Então não tem frustração enquanto a isso? Nenhuma. Pô. O que aconteceu. Não mudou a tua pronto. história. Não ele é pro mudou. corintiano, Não ele é mudou. pro corintiano igual os jogadores da seleção são pra gente, pô. Ele é pro corintiano como se fosse o Corinthians fosse uma seleção brasileira. Exatamente. É uma loucura. Exatamente. É hoje, onde a gente vai, os caras não deixam ele andar. Na verdade, pra gente, às vezes até meio... Não digo frustrante, mas conhecendo a história, a gente faz essa pergunta porque... Perfeito. Vendo a tua história, a gente fala, pô, como que um cara desse aí não joga uma Copa do Mundo, não investe e não tem a mesma história dentro da seleção? Porque qualidade tinha, potencial tinha, e como você falou, tinha que estar lá. Exatamente. Eu gostaria muito de ter tido lá, de ter estado lá, mas... Pai, então agora nós vamos entrar... Vamos entrar numa outra área da sua vida, não falo nem de carreira, vida, porque você viveu esse momento com tanta intensidade como você viveu a carreira e a vida simultaneamente. Então, na época da democracia corintiana... Aliás, uma coisa que eu queria te perguntar que eu nunca te perguntei. Você trouxe esse espírito de liderança, né, essa coisa sua de liderança, a gente sabe em casa, né, porque em casa era um líder de casa. Agora, na carreira, você trouxe isso da infância? Você era assim na escola? Você era assim nos times que você jogava no bairro? Por exemplo, você já queria ter a voz para falar? Ser líder, falava né? com o treinador? Liderar. Você já trouxe isso da infância? Eu posso te dizer com tranquilidade que eu tive essa Já tinha essa percepção de que... disposição. Essa disposição. disposição. Essa é a Essa palavra. disposição. Nossa, isso Eu tinha isso. Desde a escola, joguinho na escola. Joguinho na escola, os caras me ouviam, me respeitavam, não sei se... Eu acho que Você nem era era baixinho, porque... também não era pra botar respeito em ninguém desse tamanho, né? Vamos lá. É que eu O líder se vê, né, na verdade. Jogava, Você vê o líder quando ele tem alguma coisa diferente. eu jogava
Queria que a bola sempre estivesse do meu pé, do meu lado. Pô, Isso é muito bom. eu dava dura nos caras. Então aí foi fácil, foi só impor essa mesma disposição. Essa mesma disposição. Só que Isso impor aí. isso no futebol é mais difícil, né? Porque você tem, querendo ou não, uma hierarquia que vocês meio que não quebraram a hierarquia, mas vocês se igualaram na hierarquia na época da democracia corintiana, Sim, certo? sim. É Que isso tem o aí. diretor, tem o presidente, Exatamente. e aí vem o jogador. Que nessa época vocês fizeram tudo, todo mundo tem voz Tudo ativa. parecido. Eu, Casagrande, Sócrates, Birubiru, Zé Maria. Pô, tinha um monte. E aí vocês decidiam, Monte de conta um pouco jogador. pro Michel. Ele sabe também, mas conta um pouco essa Cara, eu época. vou ser sincero, eu quero escutar, porque eu vejo, a gente conhece essa história, né, Certo. da democracia corintiana, mas eu nunca tive a honra de escutar Perfeito. de uma das Um dos pessoas criadores. que fez De um dos parte, que participaram, né? idealizou, né, Perfeito. a democracia. Como é que foi aquele momento ali para vocês? Isso foi. E a gente tem que agradecer a oportunidade que o vice-presidente de futebol nos deu, o Adilson Monteiro Alves. O Adilson Monteiro Alves, que era o cara que cuidava do time, do treinador e dos jogadores. Jogadores, ele que fazia o contrato e tal, entendeu? Então, esse cara aí, pra gente, foi sensacional, porque tudo que a gente queria Era com ele. era com ele. E ele chegava no Vicente Mateus, os caras lá, ó, é o seguinte, Ficou assim. ou se liberam para eles ou eles vão embora. E como é que vai embora esses caras e tudo que você falou? Você, Sócrates, Imagina. Birubiru, Zé Maria, que Então. que entraram E aí na vocês história. tiraram a Então, mas aí concentração. que tá. Aí os caras aceitavam, né? Os caras aceitavam. Cara, é algo... Tiraram a concentração. Abolimos a concentração. Pô, a concentração é pra nego que gosta Da noite. da noite, gosta dos bagaços. Dos bagaceiros. Acho que a grande maioria gostou disso, tá? Da noite, dos negocinhos. Quem nunca gostou? Não vamos Mas- se enganar aqui também, né? E aí vocês Nós abolimos a aboliram. concentração. Hoje eu falo pra você, hoje é impossível. Eu falo porque eu parei um pouquinho depois do Gabriel, Certo. alguns anos depois. É, Hoje seria impossível você não ter concentração. Por isso. isso é verdade. Que é muita baladinha, é muito negócio. Eu passei por isso. Então, Exato. hoje eu vejo. No começo da minha carreira, eu não achava legal. No Certo. final da minha carreira, Hum. com filho pequeno, com os problemas, não digo problemas familiares, mas com as coisas Com as do dia a dia, responsabilidades familiares. me cansava. Certo. Então, quando eu estava na concentração, é aquilo que você falou. Eu estava focado no meu trabalho, concentrado, descansando para poder jogar no outro dia. Exatamente, para poder cumprir a Cumprir a missão, missão dentro de campo. Que é dentro de campo, que isso que você falou. Então, no final da minha carreira, a concentração foi importante. Mas eu vou falar, no começo da minha carreira, eu era para ter sido no começo da democracia, porque eu não queria concentrar. Eu queria ficar em casa. Mas muito legal, cara, muito legal. Vou fazer uma perguntinha aqui para você. Ó. Já fizeram Sim. essa pergunta para você? Já fizeram? Vamos ver. Já fizeram. Quem jogou mais? Quem jogou mais? O pai ou o filho? Eu acho que o... Aliás, vou fazer a pergunta para os dois. Não, tá bom. Primeiro você responde e depois ele responde. O filho era mais habilidoso. Mas o pai era mais raçudo, era mais... A raça era comigo. Pegador. Eu entrava em campo, nossa senhora, não tinha... Cara, tem uma imagem sua, que ela é uma imagem muito icônica, não tem como não... A gente nem tem essa imagem, mas eu lembro que é você com a camisa do Corinthians
toda ela Ensanguentado. Ensanguentada. Essa De imagem um é... corte, né? Eu levei uma cabeçada na cabeça aqui, na testa, foi na testa, porra. Desceu sangue pra caramba. E você E seguiu... continuei jogando. Fui Cara, pro você jogo. imagina eu começando a carreira e durante a carreira inteira. E eu tive um pai que, assim, nunca deu migué, nunca ficou fora. Tinha 70 jogos no ano, ele jogava 70, pô. Não era 68, 69, jogava 70. Jogava Porra, às tudo. vezes eu tava com dor, falava com ele falava... Quantos Vai jogos pro pelo jogo. Corinthians? Eu? 800? 807. 807. É muito jogo, velho. É jogo. Quase 1000 jogos com uma camiseta. Então, pra você ver. Não ficava fora. 12 anos. 12 anos, né? Às vezes eu torcia o pé, com o pé desse tamanho, ele falava, eu jogava assim com o pé desse tamanho. Eu falava, mas eu não tô conseguindo andar. Não tô conseguindo andar. Ele falava, se vira, Mas, cara, bota. naquela época, eu via, qualquer coisinha era, pelo menos do meu pai, era gelol. Como é que era o nome daquele negócio? Éter. Éter. Éter que é álcool. Você entrava nos vestiários na antiga, Cheiro de um éter. cheiro de éter, amigão. Cheiro forte pra Ah, caramba. dor de cabeça, meta éter. Ah, torceu éter. Mano, era um cheiro de Isso é éter. verdade. E eu vou te falar, quando eu era pequeno, eu queria sentir esse cheiro no meu corpo, velho. É mesmo? Porque eu queria jogar bola. Pô, isso é verdade. Era mesmo a referência, né, de pequenininho, jogador de você... futebol. Eu queria jogar bola, eu quero éter. Eu quero passar éter, eu quero passar aquela atadura, antiga atadura Exato, que o pessoal antiga colocava. atadura. Pô, meu pai ia lá, pô, sentava na maca, fazia massagem. Eu falei, cara, eu quero fazer tudo isso, mano. Eu quero fazer tudo isso. Eu quero passar massagem, eu quero chegar em casa cheirando a éter. E, mano, nós passar não o pegamos, negócio. nós já pegamos uma fase Nutella já. É bota antes do jogo, Coban. Ah, sei que pegou. Você jogava lá no CT, você tava na base do cu de São Paulo e eu. Ô, filho, eu era colete rasgado até aqui, filho. Esquece, foi foda. Mas deu certo, deu Eu tudo tive sorte que eu nunca me machuquei dentro de campo. Nunca saí De um do jogo por causa de uma contusão. Você teve alguma lesão grave na carreira? Não. Nenhuma. Nenhuma. Nunca, tem os 4 minutos, tudo. Nenhuma. Nunca machucou nada. Cara, isso é importante. Eu mesmo, 2 cirurgias no joelho, já fraturei Já fraturou vértebra, já fiz vértebra. tudo. Essa daí também é uma história pra você contar. Do jogo que você jogou, que você ia jogar com a Com costela costela quebrada. quebrada. Tive costela quebrada, mas eu joguei com costela quebrada. O doutor Léo, que era o médico do Corinthians, eu falei, fica fora. Não, doutor, pode deixar que eu assumo a responsabilidade. Ia pro jogo. Cara, mas Detestava ficar fora, rapaz. porque Detestava. é ruim, né? É ruim. É ruim, ainda ficar mais, fora. tipo, cara, eu sei porque, por exemplo, minha passagem no Palmeiras, ela não digo manchada, mas ela não é da forma que eu queria devido ao tanto de lesão que eu tive. Tanto de lesão que você teve, né? Tive muita. Eu fui ter minha primeira lesão muscular depois de 12 anos de carreira. Mas também depois que eu tive uma. Eu também fui assim. Sabe o que é isso, eu acho? Aí era lá no começo, quando eu não dormia cedo. Com certeza, o corpo responde. Não? O corpo começa a falar. Eu também tive a minha primeira lesão com 32 anos. Foi no Grêmio, eu tava. Nunca tinha sentido uma fisgada. Tanto é que abriu a minha perna e eu continuei no jogo, porque eu falei, o que é isso? Não sabia como que era a dor. A única contusão que eu tive, forte, grave mesmo, torci o tornozelo. Correndo, olhando para a bola, pisei num buraco, torci o tornozelo. Nossa Senhora, aí... Que dor. Cara, mas imagina, você fazer 807, né? Jogos. Naquela época, que os campos não é que nem são horríveis. Hoje. E não ter lesão, velho. Não tinha. Aliás, você deve ter escondido várias, né? Já que você não gostava de falar que você queria jogar. Isso é verdade.
Eu agradeço a ele lá em cima, que eu pedia para ele lá em cima. Falava assim, filho, me ajuda que hoje eu tenho que jogar. Pô, me ajuda, meu pai, me ajuda que... E ó, essas fotos que a gente tá vendo aqui, ó, tá vendo aí no fundo, né? Aqui tem você com Sócrates, Casagrande. Essa é legal. Essa foto aí foi da campanha que você fez, né? Contra o racismo. Contra o racismo. Foi agora Perfeito. da camisa do Corinthians, lançamento da camisa. E essa foto aí, ó? Essa aqui? Foto O aí. Pelé. Ah, do Rei? Essa foto é do Rei Pelé. Foi um jogo que nós tivemos com o Santos. Que aí você entregou a placa, não foi? Isso. E o Serginho estava jogando, era o centroavante do Santos. Serginho Chulapa também fez história no São Paulo, né? Fez. Serginho foi fera. Cara, você tem noção? Você jogou, pra mim, numa época, tecnicamente falando, das melhores que já existiu. Tecnicamente falando, Certo. você jogou numa época com os caras, com todo respeito, e eu me incluo muito nisso, porque eu sou de outra geração, Perfeito. acima da média. Você jogou numa época que os caras eram acima da média. É, Você vê aí, Pelé, Serginho eu Chulapa. concordo com você. Tem Ademir da Guia, tinha, porra... Pedro E- Rocha, e- Pita, E no Rio de Janeiro tinha Zico, tinha Dinamite. o Dinamite, Roberto Dinamite. Eu não estou desmerecendo a qualidade técnica das gerações que vieram Posterior. depois, É. mas é uma opinião minha. É uma opinião que, tecnicamente falando, podem falar que o futebol naquela época era mais lento, não tinha a mesma dinâmica do futebol de hoje, mas tecnicamente, com a bola no pé, meu amigo, você deve ter pegado uns caras brabos pela frente. Né? Peguei. E o pior deles estava... Vai passar já já. Vai passar, Pelé. Pelé era brincadeira, viu? Pior ou melhor Mas, deles. Né? Era o melhor deles, foi o melhor deles. O Pelé era qualquer coisa sensacional, ele lá. Imagina, né, cara? A gente que viu. Você viu e enfrentei. Ou tentou, né? Tentei. Ah, filho do Pelé deve ter tomado umas carregadinhas de leve. Pelo menos Uma tentei. carrinhada ele deve ter tomado. Aquele carrinho titular seu. O meu pai vai me matar o que eu vou fazer agora. É, O meu pai é, era também um jogador tipo você, assim, tipo, mais força e pegador. E a história que ele mais conta é que no aniversário do Renato Gaúcho, certo. Brasil de Pelotas e Grêmio, ele marcou o Renato Gaúcho e encheu o Renato Gaúcho de porrada. No dia do aniversário. E o Renato Gaúcho ali, 82, 83 no Grêmio, que foi campeão mundial, Pode crer. ele era o cara. Era o cara. E meu pai conta que nesse dia ele marcou pra caramba, que os caras queriam bater nele depois da saída do negócio. É a maior história que meu pai conta da carreira dele. Ele fala assim, pô, meu pai, eu marquei o Renato Gaúcho e os caras queriam me bater, porque ele não jogou porra nenhuma. Ah, você deve ter marcado o Pelé bem e ele não ter jogado... Quantas vezes você já deve ter jogado contra o Pelé? Isso é verdade. Eu tive a felicidade do Pelé não vir para mim. Do seu lado. Não vir pro meu lado. Ele não vinha pro meu lado. Porque ele também não é bobo, né? Ele não vinha pro meu lado. Ele ia pelo lado do zagueiro e do quarto zagueiro. E do lateral direito, do Zé Maria. Do Zé Maria ele ia também. Mas do meu lado, eu não consegui dar uma voadora nele. Só parava assim, né? Porque ou com laço. Cara, eu vou te falar. O Gabriel deve ter feito muito isso. De você falar assim, ó. Aonde que fica melhor pra nós? Nós vamos pra cá ou vamos pra lá? Isso é verdade. Com certeza o Pelé olhava lá. Vamos jogar contra o Corinthians? Não vou ali, não. Vou ali. Pode crer. Certeza. Isso é verdade. Certeza. Ô pai, me diz uma coisa. Teve alguma desavença com o treinador? Alguma desavença ruim
desentendimento com algum treinador ou não, que você lembre? Não, nem com o treinador meu do Corinthians, nem com o treinador Do adversário? adversário. Mas assim que, pô, sei lá, que ia contra o que você pensava ou queria te tirar do time por um motivo ou por outro? Não tive. Pô, deu sorte, hein? Olha. É verdade. Graças a Deus não tive isso. Não tive essa Que, na verdade, diferença. Quando é um cara Porque- que é líder, que nem ele se torna Referência, uma né? referência e um aliado E a esses caras, ao exatamente, treinador. ao treinador. O treinador chega lá e fala, pô, fulano quer... É ele. Aí não tem como. E na sua época eu era já capitão do tinha, time. na sua época já tinha muito caso de racismo dentro de campo e tal? Não tinha. Não que você se lembre. Não que eu me lembre, não. Contra mim, eu não lembro. Você nunca passou. por nenhum... Contra mim, eu nunca passei. Eu mesmo dentro de campo também nunca, graças a Deus, nunca tive problema nenhum. Não sei se você Não, já, também dentro de campo não. Dentro já de passou campo, por eu... isso. Se chamar de macaco, essas coisas, não. Mas existe. Muito Existe. Puta, se Existe existe. muito. Que é o que eu costumo dizer que é uma guerra eterna que nós negros vamos ter que lutar. É uma guerra eterna. Nossos filhos vão ter, que os filhos deles vão ter. Isso é verdade. Ai, mas tá melhor, o racismo não tá tão... Não, ele tá igual, Tá ele sempre igual. foi. Tá igual porque... Ele só não tá melhor, ele só não tá Muitas pior. das vezes a gente só não tá vendo. Não, ele É. só Ele não tá tá pior. acontecendo em algum ele lugar. tá acontecendo Só não tá pior. e não chega até você. É. Antigamente as pessoas eram escravizadas, hoje não são mais na nossa, porque você vai para os interior de Nordeste, os interiores desse lado, ainda tem muita gente com trabalho escravo. Mas hoje em dia, falar que tá melhor, tá por causa disso, que você não vê em todo lugar escravo por aí. Mas é a mesma guerra. Isso Quer é que o verdade. Vini vive, quer que vários jogadores vivem. É algo importante de a gente Sempre muitas das falar, vezes né? falar aqui, né? Pô, Porque- nossa E senhora. vendo você que é pela causa, que faz pela causa, né? Porque a gente vê uma simples imagem, que nem a gente está mostrando aqui, mas isso aqui é importantíssimo. Isso aqui é que você fez. importantíssimo. Isso aí a gente, porra, ouviu os caras falarem, mas deixou Você o vê, jogo correr. Deixou... essas duas fotos, na verdade, ele tá reproduzindo o mesmo ato, que é o punho cerrado, né? Uma na época com o Sócrates e essa outra que foi o ano passado, da Porque dessa campanha. a gente está mostrando uma imagem, tipo, recente, né? Atual, Mas você Atualizada. já tá Olha lá, essa daí, ó. Essa daí é em 83, 82, 83, que já tá com o punho cerrado. E o melhor de tudo, Sócrates e Casagrande também, que nem pretos são pela causa. entendeu? Pela Já, causa, é. já lutavam, e aí agora essa daqui o ano passado. Eles acompanhavam, eu, o Zé Maria, eles acompanhavam a gente. Importante, é importante, porque é uma guerra que tem que ser lutada por todos. E que mais, Michel, que você tem de curiosidade? Me conta aí. Tem coisa do futebol, eu acho que você já falou muita coisa, mas eu acho que se eu agora tiver que perguntar alguma coisa, é mais sobre, tipo, hoje o orgulho que você tem, você como pai, e Certo. eu pergunto por mim, de ver seu filho que seguiu Seguiu a carreira, mesma sua. perfeito. Você é um pai orgulhoso hoje? Sou. Não falo não só dele, falo de um todo. Não, me considero realizado. Realizado. Cumpriu a missão, ele ouvia sempre as coisas que eu passava para ele, sabe? Não era um cara que ouvia, que nada, eu vou para noite, eu vou para essa, eu vou para Gandaia, eu vou... Não, isso aqui cumpriu a missão. No trabalho, como filho também escutava. Exatamente, como filho.
Porra, não escuta não pra ver. Em casa era pior do que depois. Em casa, Depois era, em casa. em casa era pior do que depois como jogando. Pai, eu posso ir numa festa? Uma vez só. Não vai. Não vai. Falei, ué, mas por que Não, não? você tem treino amanhã, pô, tem jogo. Não vai não, esquece. Então, um pai orgulhoso. É. Pai muito orgulhoso. Ah, E eu falo pra você está de parabéns. obrigado. Porque hoje eu conheço a Pedro. pessoa, É mesmo? conheço bem a pessoa, Conhece bem e sabe como é que é, sei né? como é que é, o senhor tá de parabéns. Tá de parabéns mesmo. Maravilha. Caráter, cara, se forma em casa. Não tem aonde aprender. Caráter, dignidade, essas coisas se formam em casa. Educação. É o que eu preciso passar para os meus filhos enquanto eles estão no meu controle. Porque uma hora a gente perde o controle. 15, 16, 17, dependendo de cada um vai fazer. Mas vai morar fora, vai fazer intercâmbio, vai não sei o quê, você vai perdendo o controle, mas o respeito, né? E a criação da personalidade, do caráter, isso É essencial. não tem pra onde correr. Tem pra onde correr. Gente. Beleza. Eu acho que Tem uma pergunta ainda que eu queria fazer, a última pergunta que a gente falou, que na verdade é o seguinte: se você encontrasse o Vladimir, moleque, com 10 anos de idade, com 10 anos. vamos lá, que você encontrou o seu jovem Vladimir, o que você diria para ele? O que você diria para ele da vida que você viveu? O que você diria para ele mudar ou para ele seguir? O que você diria para ele? Pergunta difícil, né? É difícil isso, viu? Difícil, você tem que dar um, eu não sei, ou você dá uma direção, ou você dá um alerta. O que você diria pro mini... Hoje sentado ali, ó. Pro mini Vladimir. No lugar do Gabriel estaria o Vladimir com 10 anos. O que você falaria para ele? Gabriel. Vladimir, você tá falando para você mesmo. Tá bom, então. Vladimir, você tem que treinar, rapaz. Tem que treinar e treinar condição física. Você tem que adquirir condição física. Não adianta você entrar em campo e ficar parado olhando os seus companheiros correr. Você tem que correr junto. Senão não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada para você. Cara, isso mostra desde pequeno, olha pra você ver. Aí para você ver aquela teoria que eu te falei, para você ver que ele falaria pro Vladimir de 10 anos, uma parada totalmente ligada ao caminho que ele vai percorrer e que ele percorreu para alcançar o sucesso. Ele foi isso a vida toda. Exato. Foi o que a gente tá escutando aqui. Exatamente. Olha que loucura. Tipo, cara, com 10 anos você chegar e você hoje volta e fala assim, você tem que se dedicar, tem que nananã. Eu queria ter jogado com o senhor. Quem não ia querer também, né? Pô, a gente ia se dar bem, eu tenho certeza. Sabe por que eu falo isso? Porque acho que o Gabriel é a mesma coisa. Muitas das vezes, eu fiz seguindo exemplos. Certo. Seguindo exemplo. Perfeito. Vendo meu pai, vendo alguns jogadores mais velhos que jogaram comigo, né? Eu tive a honra de jogar com o Edmundo, uma galera, enfim. E eu fui pegando um pouquinho de cada um. Tipo, um pouquinho de cada um. Sim. Tipo, sabe? E por isso que eu falo. Eu acho que seria bom, lá atrás, se eu tivesse tido a oportunidade de ter tido a experiência de ter convivido com você, porque eu nunca me senti um líder e nunca fui, não nego. É algo que faltou para mim na minha carreira. Certo. E eu me cobrei muito com isso. Às vezes eu por ser muito moleque, por ser... também era o meu jeito. E às vezes eu achava que não me respeitavam tanto. Perfeito. Eu tinha que ser mais imponente, tudo mais.
E aí, acho que Mais você... postura, né? Mais postura. E você talvez... Eu É um exemplo. pensando nisso que você está falando, eu tive a felicidade de ter, no time que eu joguei, de ter Zé Maria e Rivelino. Zé Maria e Rivelino. 2 grandes jogadores e que, porra... Que for exemplo para você. Puta, foram exemplo para mim. Foram exemplo para mim. Isso é... O Rivelino, porque ele passava na minha casa, me pegava, a gente ia treinar e ele me deixava em casa. Então, quando a gente ia para o treino, ele ia, pô, é isso, não sei o que e tal, ia falando, sabe? A história dele, que ele também teve uma história brilhante, graças a Deus. E depois o Zé Maria. O Zé Maria também me ajudou muito, viu? Me ajudou muito. Ele era o único jogador do Corinthians que era da seleção. Porra, e ele chegava pra gente, tem que ser assim, pô. E a gente aceitava, né? Ouvia, respeitava, bola pra frente. E depois você levou isso pro resto da tua casa? Levei pro resto, levei pro meu filho, levei pra vida. Pra vida. Isso é verdade. É legal a gente ver isso, porque eu costumo dizer que gratidão é a palavra mais importante que a gente carrega a vida inteira. Gratidão, essa palavra não pode faltar. E ele, em várias entrevistas que eu vi, ele tem muita gratidão por essas figuras aí que ele acabou de falar. Ele sempre fala do Zé Maria, ele sempre fala do Rivelino, ele fala do Sócrates, ele fala do Adilson Monteiro Alves. Que nossa... sempre, e você pode ver, você vai ver uma entrevista daqui a 5 anos, se Deus quiser, ele vai falar dessas mesmas pessoas, ou seja, pessoas que fizeram me ajudaram, né? Contribuíram. Quer queira ou quer não. Mas uma coisa, você tem noção que da mesma forma que você lembra algumas pessoas, você sabe que grande parte dessas pessoas citam você como exemplo e lembram de você como exemplo, como referência. Você com certeza foi referência da mesma forma que você tem. Certo. Você foi referência para muita gente. Será? Olha. Será não? Porra, eu tenho certeza. Eu fico feliz por isso. Tenho certeza. Fico feliz, realmente. Eu acho também que tem muita gente. E mesmo se não tiver, você já tem. Não tem como não ter. Mesmo se não tivesse, você já tem, que sou eu. Isso é impossível não ter. Tá bom, já tem. Tem vários. Tem vários. Tem um monte. Tem um monte. Isso é verdade. Tem um monte. Como eu tenho certeza que o Gabriel é referência para muita gente, eu acho que eu já fui referência, cada um na sua proporção. Já foi, Fomos referência para muita gente, e isso é algo que não tem preço. Não tem preço. Isso aí ajuda a gente. Não tem dinheiro, não tem nada que pague. Isso é verdade. Você poder servir de exemplo para muita gente. Então, eu acho que é algo que é... Concordo plenamente. É importantíssimo para a gente, porque amanhã ou depois, tanto eu como você, como o Gabriel, a gente não vai estar mais aqui. Exatamente. A única coisa que eu quero é que algum momento depois disso, que isso acontecer, que lembrem da gente. Que lembrem da gente. Fala, fulano me falou isso. Que lembrem que a gente não tenha passado aqui em vão. É verdade, isso é muito... Isso eu escutei a vida inteira. Quando eu era moleque, eu escutava o pessoal falando, e aí eu escutava como é que é? Meu filho, um cara falando para ele, ou um cara falando para mim ou para minha mãe. O meu filho se chama Vladimir por causa do seu pai. O seu que se chama... E eu falava, o cara se chama Vladimir por causa do meu pai, mas qual que é a ligação? Moleque, pivete, né? Tinha ligação. Fui entender isso depois que saí do Fluminense. E aí teve uma época que, né, no Fluminense foi incrível. E depois de um tempo, eu escuto, porra, eu chamo o Gabriel por sua causa. O moleque, eu chamo o Gabriel por sua causa. Falei, olha que maneiro. Então significa que a gente, né, deixou um eu, legado. por exemplo,
Eu tenho um irmão gêmeo. Eu tinha um irmão gêmeo. Tinha um irmão gêmeo? É? Faleceu com 6 anos, né, num Putz. acidente. E o meu pai coloca o meu nome e o nome do meu irmão Certo. por causa de 2 ícones do futebol, que é Michel Platini e Daniel Passarella. Olha, perfeito. Então meu pai Perfeito. colocou os nomes do meu irmão, Michel e Daniel. Michel e Daniel. Pode crer. São referências. Vão ser lembrados pro resto da vida. Legal, que legal. Seu Vladimir, Porra, do fundo do coração, obrigado. porra, Obrigado. maravilha. É um projeto que hoje é meu e desse cara. Perfeito. E nada melhor do que começar. Não digo nem recomeçar, porque o projeto ele já está em andamento, mas hoje ele deu um upgrade, que nem a gente fala em inglês, Upgrade. com a chegada do Gabriel. E para mim, e com certeza o seu filho é muito satisfatório, e a gente fica muito feliz de você estar com a gente nesse primeiro episódio de 2025, nesse primeiro episódio entre Michel e Gabriel. E Gabriel, junto, né? pode Então, crer. obrigado. Eu fico feliz por ter tido a oportunidade de bater um papo com vocês, né? De mostrar o que a gente foi, o que a gente poderia ser, tudo isso. É isso, Maravilha. pai. Obrigado mais uma vez. Tamo junto, né? Como sempre. Tamo junto, como sempre. Obrigado por ter participado hoje desse nosso projeto e que seja o início com o pé direito, sem dúvida nenhuma, com a sua presença. Isso vai ficar guardado na nossa memória para sempre, né? E com certeza vocês vão levar adiante para os seus filhos, para os seus irmãos mais novos, para os seus parentes, né? Com Essa é a certeza. ideia. Obrigado. Somos o que somos. Mais uma aqui, ó. Mais uma. Começamos com o pé direito, garotinho. Vamos, irmão. E, pai, o que eu queria te dizer, na verdade, te agradecer por mais um momento importante na minha vida, fazer parte, como foi no meu nascimento, no começo da minha carreira, no final da minha carreira, no término da minha carreira, e hoje no começo de uma outra vertente desse livro, que, se Deus quiser, eu ainda vou escrever muitas páginas e você vai fazer parte dela. Espero que você esteja próximo por muitos anos. Maravilha. Isso que eu desejo. Maravilha. E eu te amo. Porque eu comecei a falar eu te amo, esqueci de falar. Comecei a falar eu te amo já velho, né? E eu acho que isso é uma coisa muito importante que a gente deve falar, principalmente para as pessoas que a gente ama e que estão próximas, né? Meu pai provavelmente teve uma educação onde o eu te amo não era muito comum e eu acabei trazendo isso junto com as minhas irmãs. Perfeito. Então, hoje eu me lembro o dia que eu falei eu te amo para ele a primeira vez e ele retribuiu e eu continuo falando que eu te amo. Tá bom? A recíproca é verdadeira. Valeu mesmo. Bom, galera, somos o que somos. É o seguinte, segue, curte e compartilha, tá? @somos o que somos. A gente se vê em breve. Isso aí. É isso aí. Tchau! Maravilha.